Oi pessoal, hoje a gente tá aqui num cenário um pouco diferente porque eu não tô em casa, mas eu vim falar pra vocês sobre Os Miseráveis. Eu ainda não terminei de ler o livro, ele faz parte de um desafio literário que eu tô participando junto com a Larissa, minha amiga, pra gente terminar de ler tudo isso em um semestre. A gente separou uma quantidade razoável de páginas por semana e estamos lendo e discutindo conforme vai passando. Como esse é o final do primeiro mês da leitura, eu quis fazer um catch-up básico e explicar um pouquinho pra vocês como está sendo essa experiência incrível. Bom, o livro ele é dividido em várias partes, e essas partes são subdivididas em outros livros, esses livros são subdivididos em outros capítulos. Então é meio que um livro ou dois por semana que a gente está lendo. E a primeira parte é sobre a Fantine, só que para explicar a história da Fantine, o Victor Hugo precisou explicar primeiro a história do Monsieur Bienvenu, do Jean Valjean, aí da Fantine com a Cosette e o Celendier, e por fim do Javert. O livro é muito interessante porque ele mescla muito bem essa questão das histórias com a inserção dos personagens, e a descrição é muito detalhada, o que é demais. E a gente consegue ver o autor na história, o que eu achava que não existia nessa literatura mais clássica, a presença tão forte do autor. E a gente consegue ver muito do Victor Hugo, ele faz inserções de falas dele mesmo durante a questão, o que é muito legal. A tradução da Martins Fontes está sendo muito boa, eles fazem notas de rodapé com os textos em francês, e eu fiquei com muita vontade de saber ler francês, porque aparentemente o livro é escrito em versos e palavras que combinam, enfim, e que deve ser muito mais interessante ler para quem entende francês, né? Mas a tradução se esforça para manter isso, e quando não consegue manter esse jogo de palavras, ela coloca eles no original, pra gente ter uma noção. Então, bom, é aquela coisa, essa história é triste pra caramba, e eu vou falar mais da história mesmo só quando eu terminar o livro, é mais pra dar uma sensação de continuidade dessa experiência de leitura que tá sendo incrível. É muito diferente do filme, mesmo porque o livro tem cerca de 1000 páginas e o filme ele tem cerca de 2 horas e meia, então assim, seria muito difícil que o filme conseguisse fazer tudo por esse livro inteiro, que a gente vê, por exemplo, filme de livro dos Jogos Vorazes. O livro tem 300 páginas, tem 2 filmes sobre. Então imagine, se esse aqui tem 1000, tinha que ter uns 5 filmes no mínimo. E o filme já é uma adaptação do próprio musical da Broadway, então também já é um pouco mais diferente. E enfim, é muito, muito legal essa ideia de ler o livro mesmo. As críticas que o autor faz perante a hipocrisia da sociedade da época e as incoerências, etc., são muito perceptíveis na sociedade de hoje também, e isso é muito maluco de se pensar, porque o livro tem mais de 200 anos, então, tipo, por mais que a sociedade esteja diferente, evoluída, mudada, ou sei lá, a gente continua fazendo as mesmas merdas que há 200 anos atrás, e isso é uma coisa bem complicada e que a gente devia repensar bastante. Eu acho que é um livro que devia ser leitura obrigatória, porque ele é muito bacana mesmo.